would like, first of all, to express my thanks to you all for the kind welcome that you gave us into your congregation. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos vocês pela doçura, pela gentileza que ele recebeu de todos vocês. We have been showered upon with kindness ever since we came to Brazil. Fomos tratados com doçura desde que chegamos ao Brasil. I would particularly like to thank your minister for all his kindness and encouragement to me. Gostaria de agradecer especialmente ao vosso ministro por toda a gentileza, toda a doçura que ele mostrou todo esse tempo. Our subject for tonight is the implications of justification for the church. O tópico desta noite são as implicações da justificação para a igreja. We have said that the doctrine of justification by faith alone in Christ alone to the glory of God alone is a very important doctrine for the church. Nós já dissemos que a doutrina da justificação pela fé somente, em Cristo somente e para a glória de Deus somente, é muito importante para a igreja. Martin Luther, the reformer, spoke of it as the article of a standing or falling church. Martinho Lutero falou desta doutrina como aquela pela qual uma igreja se sustenta ou cai. John Calvin, another reformer, said that it was the hinge upon which everything else turns. Calvino a descreveu como aquilo ao redor do qual tudo gira. A church which is wrong with regard to the doctrine of justification is seriously wrong. Uma igreja que está errada acerca da justificação, ela está seriamente errada. An error in this doctrine is catastrophic for the church. Um erro acerca desta doutrina é catastrófica para a igreja. So in this sermon tonight, we will look at the implications of this doctrine for the church. No sermão, nós gostaríamos de dar uma olhada nas implicações desta doutrina para a igreja. I would like to bring to you 10 points. Gostaria de trazer para vocês 10 pontos. First of all, we have a wonderful gospel to proclaim. Primeiramente, temos um maravilhoso evangelho a proclamar. We have this doctrine of justification by faith alone in Christ alone to the glory of God alone, which is a wonderful gospel to preach. Nós temos essa doutrina da justificação, ou nesta doutrina da justificação, pela fé somente, em Cristo somente, para a glória de Deus somente, um maravilhoso evangelho a proclamar. It's good news for the very worst of sinners. Trata-se de boas novas para o pior dos pecadores. We cannot merit salvation. Nós não podemos merecer a salvação. Our natural uprightness and good works do not commend us to God. A nossa justiça natural e as nossas boas obras não podem nos recomendar ou encomendar a Deus. We cannot even prepare ourselves for salvation and make it more likely that God will save us. Nós nem sequer podemos nos preparar para a salvação como se isso fosse nos tornar mais prováveis de sermos salvos por Deus. But this doctrine has the benefit that it does not matter how bad we are, there's a gospel for us. Mas essa doutrina traz o benefício de que não importa o quanto maus nós somos, há um evangelho para nós. We are saved on the basis of Christ's finished work on the cross of Calvary. Somos salvos apenas pelo fundamento da obra finalizada de Cristo na cruz do Calvário. Christ made full payment for our redemption by his blood on the cross. Cristo realizou um completo pagamento pela nossa redenção com o seu sangue. Paul says, "This is a faithful saying and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief." Paulo diz que esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, do qual eu sou o principal. Isso está em 1 Timóteo 1, verso 15. Paul was a persecutor of Christians and a blasphemer of the name of Christ, and yet he was saved.
Paulo era um perseguidor da igreja e um blasfemador do nome de Cristo e ainda assim foi salvo. The thief who was dying beside Christ on the cross had nothing to commend him. O ladrão que foi condenado e morreu ao lado de Cristo na cruz não tinha nada que o encomendasse a Deus. There was no work that he could do, and he had spent his life as a lifetime in crime. Não havia nada que ele poderia fazer e ele passou a sua vida inteira no crime. He cried, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. E ele gritou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus assured him of his justification. E Jesus, respondendo, o assegurou da sua justificação. He said to him, Verily I say unto you, today you shall be with me in paradise. E disse a ele: em verdade te digo, que ainda hoje estará comigo nos céus. Our gospel is not just suited to the respectable and good living. O evangelho não é só para aqueles que são sãos e com uma vida digna. Some may spend their lives in crime and wickedness, and yet we can present a gospel to them on their deathbed. Alguns passaram a sua vida inteira em crime e impiedade, e ainda assim nós podemos apresentar o evangelho a eles no seu leito de morte. Some may practice every gross form of immorality, and yet there is good news for them. Alguns podem praticar cada forma de imoralidade, e ainda assim há as boas novas do evangelho para eles. Some are addicted to drink and to drugs and to all the debauchery connected with that lifestyle. Outros podem estar viciados em bebida ou viciados em drogas e a todo tipo de devassidão que acompanha esse estilo de vida, e ainda assim podemos pregar o evangelho para eles. We can still preach Christ to them as the one who will justify them and set them free. Ainda assim podemos pregar o evangelho de Cristo para eles como aquele capaz de justificá-los e os libertar. We have good news for prostitutes, rapists, child abusers and murderers. Nós temos boas novas para prostitutas, estupradores, abusadores de crianças e assassinos. There is only one sin which will not be forgiven, and that is persistent unbelief. Há apenas um pecado que não será perdoado, e essa é a persistente descrença em Jesus Cristo. Actually, all of us are by nature in a desperate state, rushing madly on down a road to destruction. Na verdade, todos nós estamos, por natureza, num estado desesperado e correndo loucamente, descendo essa estrada para o inferno. We are by nature dead in trespasses and sin, dead to God and to spiritual realities. Estamos, por natureza, mortos em transgressões e pecados, mortos para Deus e suas realidades espirituais. We deserve nothing but the wrath and curse of God, but a full, free pardon is available to all. Nós não merecemos nada além da ira e da maldição de Deus, mas um perdão completo e gratuito está disponível para todos. Whoever you are, whatever you've done, if only you will believe in Jesus, you will be saved. Não importa quem você é ou o que você tenha feito, se você apenas crer em Jesus Cristo, você será perdoado. If we were to ask people outside the church who goes to heaven, good people or bad people, what do you think they would say? Se nós perguntássemos às pessoas de fora da igreja, quem vai para o paraíso? Boas pessoas, más pessoas, o que elas diriam? Most people would say that good people go to heaven. A maioria diria, boas pessoas vão para o céu. But this wonderful gospel that we have says the very opposite. Mas este maravilhoso evangelho que nós temos nos diz o exato oposto. It tells us that bad people go to heaven, bad people who believe in Jesus and so have been justified by faith. Esse evangelho diz que pessoas más vão para o paraíso. As pessoas más que acreditam em Jesus e que tenham sido justificadas por fé. Actually, there are no good people anyway. Na verdade, nem há sequer pessoas boas, de todo modo.
As Paul said, all have sinned and come short of the glory of God. Porque Paulo disse: todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. So this is our first point tonight. We have a wonderful gospel to preach. Este é o nosso primeiro ponto. Temos um maravilhoso evangelho para pregar. It's for anyone and everyone. É para qualquer pessoa e para todas as pessoas. The second point I'd like to make is that we have a message for backsliders. O segundo ponto é que temos uma mensagem para aquilo que se chama em português de desviados. The moment someone believes in Jesus, all their sins are forgiven. No momento em que uma pessoa crê em Jesus, todos os seus pecados são justificados. Their sins of the past are forgiven, but also their sins of the future are forgiven. Isso significa que os seus pecados passados, presentes e futuros são perdoados. Any of us can fall away and slide into terrible sin. Todos nós podemos cair e pecar terrivelmente contra Deus. As Christians, we have constantly to battle against the world, the flesh, and the devil. Como cristãos, nós temos que constantemente batalhar contra a carne, o demônio e o mal. Satan is very cunning and knows how to tempt us. Satanás é muito astuto e sabe como nos tentar. He managed to tempt our parents when they were perfect in the Garden of Eden. Ele conseguiu tentar os nossos primeiros pais no seu estado de perfeição no Jardim do Éden. We know that David was a great man of God, a man after God's own heart. Nós sabemos que o rei Davi era um grande homem de Deus, um homem segundo o seu coração. Yet he was tempted to commit murder, tempted to commit adultery first, and then murder to cover up his adultery. E sabemos que ele foi tentado a cometer adultério e então depois assassinato para encobrir o seu adultério. That was very bad, and yet he repented. E isso foi muito mal, muito ruim. E ainda assim ele se arrependeu. And God forgave him. E Deus o perdoou. All his sins were already forgiven when he first put his trust in the Lord Jesus Christ. Todos os nossos pecados foram perdoados quando nós, naquela primeira vez, confiamos no Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. Jesus said to Peter, Simon, Simon, Satan hath desired you that he might sift you as wheat, but I have prayed for thee that thy faith fail not. Jesus disse a Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás tem desejado que você seja tirado como trigo, mas eu tenho orado por ti para que a tua fé não falhe. Yes, Peter denied his Lord 3 times with oaths and curses, but he repented and trusted in Christ. Sim, Pedro negou o Senhor 3 vezes com juramentos e maldições, mas ele se arrependeu e confiou em Cristo. His sins were forgiven and he was restored. Seus pecados foram perdoados e ele restaurado. This, of course, is not an excuse for sinning. Isto, é claro, não é uma desculpa para pecar. All true Christians hate sinning. Todos os cristãos odeiam pecar. The Christian is somebody who delights in the law of God after the inward man. Todo cristão se deleita na lei do Senhor conforme o homem interior. No true born-again Christian can continue happily on in sin. Nenhum cristão verdadeiro nascido de novo pode continuar felizmente e indefinidamente no pecado. Paul asked in Romans 6 verse 2, how shall we that are dead to sin live any longer therein? Paulo pergunta em Romanos 6, verso 2, como iremos nós, que estamos mortos para o pecado, viver em pecado? So there is a message of hope for the one who is backslidden, even if he has fallen badly into sin. Portanto, há uma mensagem de esperança para aquele que está desviado, até mesmo aqueles que caíram amargamente em pecado. Your sins were already forgiven when you were first converted and justified.
Seus pecados foram já perdoados desde a primeira vez em que você colocou a sua confiança em Jesus Cristo. Return to the Lord immediately. Retorne ao Senhor imediatamente. Don't listen to the devil when he says you're not welcome at the throne of grace. Não ouça ao demônio quando ele diz que você não é bem-vindo ao trono da graça com as suas orações penitentes. Come to Christ, confess your sins and trust in the cross. Venha a Cristo, confesse os seus pecados e confie na cruz. So we have a message for the backsliders. Portanto, temos uma mensagem para os desviados. Thirdly, we must believe in the perseverance of the saints. Em terceiro lugar, devemos acreditar na perseverança dos santos. The perseverance of the saints means that once you're converted, you're always converted. A perseverança dos santos significa que uma vez que você é convertido, você sempre será convertido. All who are justified end up in heaven. Todos aqueles que foram justificados acabarão no céu. When we put our trust in Jesus as our Savior, we are justified and our future sins are forgiven just as well as our past sins. Quando nós colocamos a nossa confiança em Jesus como nosso Salvador, nós somos justificados e todos os nossos futuros pecados são perdoados, assim como os nossos pecados passados foram perdoados. So this provides a theological basis for our doctrine of the perseverance of the saints. Então isto provê um fundamento teológico para a nossa doutrina da perseverança dos santos. The one who is truly converted, who is justified, will never perish. Aquele que é verdadeiramente convertido e justificado jamais perecerá. We believe strongly in this doctrine. Acreditamos fortemente nessa doutrina. God the Father elected us in eternity. Deus, o Pai, nos elegeu desde a eternidade. God the Son atoned for our sins on the cross of Calvary. Deus, o Filho, expia pelos nossos pecados. God the Holy Spirit came into our hearts, applying to us the redemption purchased by Christ. E Deus, o Espírito, entre nossos corações, aplicando a redenção a nós. Salvation is all of grace and all of God. A salvação é toda de Deus e toda por graça. Nothing can hinder this work of God. Nada pode evitar esta obra de Deus. So Paul says, Paulo diz, being confident of this very thing, that he which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. That's Philippians 1 verse 6. em Filipenses 1, verso 6, Paulo assevera que, estando confiantes de que aquele que começou a boa obra irá terminá-la até o dia de Jesus Cristo. Christ is the author of our faith, but he is also the finisher of our faith. Hebrews 12 verse 2. Hebreus 12, verso 2, Cristo é o autor e o consumador da nossa fé. He starts and he will finish it. Ele a começa e ele a consumará. As Peter says, we are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed at the last time. Conforme Pedro diz em 1 Pedro, capítulo 1, verso 5, somos mantidos, somos guardados pelo poder de Deus através da fé para a salvação já preparada para ser revelada no último dia. True Christians will never fall away completely. Verdadeiros cristãos nunca cairão completamente. No justified Christian can sin their way into hell. Nenhum cristão justificado pode pavimentar o seu caminho de pecado para o inferno. Once you become a Christian, you're always a Christian. Uma vez que você se torne um cristão, você é para sempre um cristão. Some think this is an encouragement to antinomianism. Alguns pensam que isto é um encorajamento ao antinomianismo. Antinomianism is the idea that you can sin as much as you like and still get to heaven. O antinomianismo é a ideia de que você pode pecar tanto quanto você quiser e ainda assim ir para o céu. This is actually not the case. Este não é definitivamente o caso. No true Christian would want to go on sinning and sinning. Nenhum cristão gostaria de continuar e seguir pecando e pecando. Our nature was changed when we were regenerated. A nossa natureza mudou quando fomos regenerados. We now hate sin. Nós agora odiamos o pecado.
Someone who wants to carry on sinning shows that they have never been born again. Alguém que quer continuar pecando mostra que, na verdade, nunca nasceu de novo. We are a new creation. We love God and we hate sin. Nós somos uma nova criação, uma nova criatura, e nós amamos Deus e odiamos o pecado. So this is the third benefit from justification, the perseverance of the saints. Portanto, este é o terceiro benefício da justificação, a perseverança dos santos. Fourthly, assurance of salvation is possible. Em quarto lugar, a segurança da salvação é possível. The Roman Catholic Church rejects justification by faith alone and also asserts that assurance of your salvation is impossible. A Igreja Católica Romana rejeita a justificação pela fé somente e também ainda afirma que a segurança da salvação é impossível. If our future sins are not pardoned, then it's possible for us to commit some unforgivable sin in the future. Se os nossos futuros pecados não são perdoados, é possível para nós cometer os pecados imperdoáveis. Their teaching implies that no matter how godly we are, following our conversion, we could still backslide and do something terrible and be lost forever. O ensino deles implica, ou tem a implicação de que não importa o quão piedoso nós formos seguindo, em seguida a nossa conversão, nós podemos nos desviar, fazer algo terrível e então nos perdermos para sempre. However, because I am justified and all my sins are pardoned, I can know that I am saved and will never perish. Contudo, porque eu sou justificado e todos os meus pecados perdoados, eu posso então saber que eu sou salvo e nunca perecerei. Peter exhorts us all to strive for a full assurance of salvation. Pedro nos exorta a lutarmos pela completa segurança da nossa salvação. He says, 2 Peter 1:10, "Wherefore give diligence, brethren, to make your calling and election sure, for if ye do these things, you shall never fall." Pedro nos diz em 2 Pedro, capítulo 1, verso 10, irmãos, diligencie para fazer o seu chamado e eleição seguros, porque se fizerem essas coisas, nunca cairão. He talks about calling and election, and he puts calling first. Ele fala sobre eleição e sobre chamado, e ele coloca o chamado primeiro. The only way that we can know that we are one of the elect is that we respond to the effectual call of the gospel. É possível saber que você é um dos eleitos de Deus pela sua resposta ao chamado eficaz. Our transformed life then shows that we have been effectually called and that in truth proves that we are one of the elect of God. As nossas vidas transformadas, elas mostram que nós fomos eficazmente chamados e que, em verdade, prova que nós somos os eleitos de Deus. So our response to the effectual call proves that we are elect and will be saved. A nossa resposta a esse chamado prova que nós somos eleitos e seremos salvos. We are encouraged in Hebrews 10, verse 22, "Let us draw near with a true heart and full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water." Em Hebreus 10, verso 22, nos é dito que nos aproximemos com um coração sincero, em completa segurança, ou completa certeza de fé, tendo nossos corações lavados de qualquer consciência maligna e nossos corpos lavados com água pura. Yes, assurance is possible and is desirable. Sim, a segurança é possível e desejável. Paul asserts this when he comforts the Christians with the words of Romans 8:30. Paulo assegura isso e conforta os cristãos com estas palavras. Moreover, whom he did predestinate, them he also called. Whom he called, them he also justified. And whom he justified, them he also glorified.
aqueles a quem ele predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também os glorificou. Romanos 8:30. There is an unbreakable chain here from eternity in the past to eternity in the future, and in the middle of the chain is justification. Há uma corrente que liga o passado ao futuro, e no meio dessa corrente há a justificação. Assurance is not only possible, but it's something we are to strive for and earnestly seek. A segurança da salvação não é apenas possível, mas é algo que nós devemos lutar para conseguir e ansiosamente procurar, desejar fervorosamente. He tells us in Romans 8 that the Spirit gives us full assurance. Ele nos diz em Romanos 8, 16 a 17, que o Espírito nos dá uma completa segurança. The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God, and if children, then heirs, heirs of God and joint heirs with Christ. O próprio Espírito dá testemunho com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus e, se somos filhos, seus herdeiros e co-herdeiros junto a Cristo. Fifthly, we are to give praise and thanks to God for justification. E, em quinto lugar, nós precisamos render louvores a Deus e gratidão a Deus. We have a huge reason here for praising God for this wonderful doctrine. Temos uma imensa razão aqui para louvar a Deus por essa doutrina. What a tremendous blessing justification is. Que tremenda bênção a justificação é. Balaam, the false prophet, made an interesting reference to this when he spoke about the children of Israel in the Old Testament. E Balaão, o falso profeta, ele faz uma referência, o que ele diz de Deus faz uma referência ao seu povo no Antigo Testamento. He says that God beheld no iniquity in Jacob, neither perverseness in Israel. The Lord is God is with him, and the shout of a king is among them. Ele não tem achado iniquidade em Jacó, nem viu perversidade em Israel. O Senhor, seu Deus, é com ele, e o grito do rei está entre eles. God's people are perfectly righteous in his eyes. O povo de Deus é perfeitamente justo aos seus olhos. The psalmist encourages us to sing in Psalm 40, verse 3. O salmista nos encoraja a cantar no Salmo 40, verso 3. He put a new song in my mouth, even praise unto our God. Ele colocou um novo cântico em minha boca, e então um louvor a Deus. But why such joy and praise? Por que tal alegria e louvor? Because God has justified me. Porque Deus me justificou. He brought me up also out of a horrible pit, out of the miry clay, and set my feet upon a rock and established my goings. No verso 2, ele vai dizer que ele me trouxe de um abismo horrível e do barro, e colocou os meus pés sobre uma rocha e estabeleceu os meus caminhos. The Apostle John was given great visions into heaven. O apóstolo João recebeu grandes visões do paraíso. He exhorts us to praise God with the words of Revelation 1, verses 5 and 6. Ele nos exorta a louvar a Deus com as palavras de Apocalipse 1, versos 5 a 6. Unto him that loved us and washed us from our sins in his own blood, and hath made us kings and priests unto God and his Father, to him be glory and dominion forever and ever. Amen. E assim diz João, na referência de Apocalipse. A ele que nos amou e nos lavou de nossos pecados com seu próprio sangue, e nos fez reis e sacerdotes de Deus e de seu Pai, para ele a glória e o domínio para sempre e sempre. Amém. We ought to give thanks and praise to God forever and ever for justification, which is all of grace and all to the glory of God. Nós temos então que dar graças e louvor a Deus para sempre e sempre, pela justificação que é toda de graça e toda glória de Deus. Sixthly, we have a duty to love God. Em sexto lugar, nós temos um dever de amar a Deus. God loved us from all eternity and elected us. Deus nos amou desde toda a eternidade e nos elegeu.
We are elect according to the foreknowledge of God the Father. Somos eleitos de acordo com a presciência de Deus Pai. God then sent his Son to die for us on the cross. Deus então mandou o seu Filho para morrer por nós na cruz. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha a vida eterna. And then finally, when God's time came, in his love, the Father sent his Spirit into our hearts to apply redemption to us. Então, finalmente, quando o tempo de Deus chegou, em seu amor, o Pai mandou o seu Espírito para o nosso coração para aplicar a redenção a nós. John 3, verse 8, The wind bloweth where it listeth, thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh and whither it goeth, so is every one that is born of the Spirit. Em João 3, verso 8, nos é dito que o vento sopra onde quer, e você o ouve, portanto, mas não pode dizer de onde vem e aonde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. We must respond to the love of God by loving God. Nós devemos responder ao amor de Deus amando a Deus. We love him because he first loved us. 1 John 4, verse 19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Isso está em 1 João 4, 19. God commendeth his love toward us, in that while we're yet sinners, Christ died for us. Much more then, be now justified by his blood, we shall be saved from wrath through him. Romans 5, verses 8 and 9. Deus comenda o seu amor a nós, no qual, ainda que pecadores, Cristo morreu por nós. Muito mais, então, sendo agora justificados por seu sangue, devemos ser salvos da sua ira através dele. Romanos 5, versos 8 a 9. We must love him who first loved us and displayed such mercy to unworthy sinners. Devemos amar aquele que nos amou primeiro e mostrou tal misericórdia a pecadores indignos. We love him who justified us, pardoning all our sins and accepting us as righteous. Nós amamos aquele que nos justificou, perdoando todos os nossos pecados e nos aceitando como justos. What a tremendous kindness and great blessing this is for rebels like you and me. Que tremenda bondade e bênção isto é para rebeldes como nós. We should love the Lord Jesus Christ, who suffered our hell as our substitute and actually died for us. Nós devemos amar o Senhor Jesus Cristo, que sofreu o nosso inferno como nosso substituto e verdadeiramente morreu por nós. Where can greater love than this be found? Onde um amor maior que este poderia ser encontrado? Christ is the ground of our justification. Cristo é o fundamento da nossa justificação. May the love of Christ constrain us to new obedience. Que o amor de Deus nos constranja a nova obediência. 2 Coríntios 5, 14. Did he not say, if you love me, keep my commandments? Não foi ele que disse, se vocês me amam, mantenham, guardem os meus mandamentos? So we have the love of God the Father, the love of God the Son, but we also have the amazing love of God the Holy Spirit. We have the love of God the Father to us, we have the love of God the Son to us, and now the amazing love of God the Holy Spirit. Nós temos o amor do Pai, o amor do Filho e agora também o maravilhoso amor do Espírito. The Spirit loved us in condescending to come and to dwell in our filthy hearts, uniting us to God. O Espírito, ele se mostrou a nós em que ele se condescendeu a vir até nós e habitar nos nossos imundos corações, unindo Deus a nós. Paul encourages us in Romans 15, verse 30, by referring to the love of the Spirit. Paulo nos encoraja, nos referindo ao amor do Espírito, Romanos 15, verso 30. The Spirit produces faith in us, that gift of God referred to in Ephesians 2, verse 8. O Espírito produz em nós a fé,
aquele dom de Deus referido em Efésios 2, verso 8. And that faith is the instrument of our justification. E aquela fé é o instrumento da nossa justificação. The Spirit sanctifies us and so manifests our justification to us and to others. O Espírito nos santifica e, portanto, manifesta a nossa justificação para nós e para os outros. Let us love the Spirit, walk in the Spirit, and produce the fruit of the Spirit. Que nós amemos o Espírito e andemos no Espírito e que nós produzamos os frutos, ou melhor, o fruto do Espírito. Justification as a seventh benefit, it says to us that we must love one another. Há um sétimo benefício na justificação, que é o que diz para que amemos uns aos outros. This is another great implication of our justification. Esta é uma outra grande implicação da nossa justificação. God has loved our fellow Christians and pardoned them all their sins and accepted them as righteous. Deus ama os nossos irmãos, nossos companheiros cristãos e perdoou todos os seus pecados e os aceitou como justos. We should also regard our brothers and sisters in Christ as righteous. Nós também deveríamos considerar os nossos irmãos e irmãs em Cristo como justos. We should see them in Christ. Devemos vê-los em Cristo. Our love should hide their faults. Nosso amor deveria encobrir os seus pecados. This is what's meant by the words that charity or love shall cover a multitude of sins, 1 Peter 4 verse 8. Em 1 Pedro, capítulo 4, verso 8, diz que a caridade ou amor cobre uma multidão de pecados. Our love should cover over the sins of our fellow Christians. O nosso amor deveria cobrir todos os pecados de nossos irmãos cristãos. Jesus gives us the great mark of the Christian. Jesus nos dá a grande marca ou o distintivo de todo cristão. He says in John 13 and verse 35, "By this shall all men know that you are my disciples, if you have love one to another." Ele diz em João 13:35, por isto, todos os homens devem conhecer que vocês são meus discípulos, que vocês amam uns aos outros. Worldly people should look at us and see the love that we have for one another and in that way be impressed that we are real Christians. As pessoas deveriam olhar para nós e ver a maneira como amamos uns aos outros e assim ficar impressionadas que nós somos cristãos. We ourselves are assured that we are Christians by the love that we have to each other. Nós mesmos, nós somos assegurados da nossa salvação pela maneira como nós amamos uns aos outros. 1 John 3 verse 14, we know that we have passed from death unto life because we love the brethren. 1 João, capítulo 3, verso 14 diz: nós que passamos da morte para a vida por causa do amor dos nossos irmãos. Having been loved ourselves despite our sins, we should love those whom God has justified. Tendo amado a nós mesmos ou uns aos outros, a despeito de nossos pecados, nós devemos amar aqueles que Deus justificou. Be ready to forgive others as Christ forgave you. Esteja pronto a perdoar os outros, assim como Cristo os perdoou. And remember that from justification flows our adoption. E lembre-se de que da nossa justificação flui a nossa adoção. We are all one family. Somos todos uma família. Let us love one another as brothers and sisters. Que amemos uns aos outros como irmãos e irmãs. The eighth point that I would make is that we are to value the Reformation. O oitavo ponto é o valor da reforma. The medieval Roman Catholic Church taught justification by faith and works. A Igreja Católica Romana medieval ensinava a justificação pela fé e pelas obras. It ended up laying all the emphasis upon the work and little emphasis on faith. E acabava colocando todo o foco, toda a ênfase nas obras e tirando a ênfase da fé.
There were various sacraments and rituals that had to be performed for a person to be saved. Havia vários sacramentos e rituais que tinham que ser realizados para uma pessoa ser salva. They said you must be baptized, go to confession, do penance, take mass, fast, and pray to the Virgin Mary, and then maybe you will be saved. Eles diziam e dizem que você tem que ser batizado, se confessar, fazer penitências, ir à missa, fazer jejuns, orar ou rezar à Virgem Maria, e então talvez você seja salvo. Roman Catholicism is similar to Judaism, which said that you had to be circumcised, eat only clean food, keep the holy days, and then maybe you will be saved. O catolicismo romano, então, é similar nesse ponto ao judaísmo, que dizia que você tinha que ser circuncidado, comer apenas os alimentos puros, guardar os dias santos, e então talvez você seja salvo. But Paul shouted to the Judaizers, no, that's not right. Mas Paulo, então, ele responde com um grito aos judaizantes, dizendo, não, isso não está certo. He said, stand fast in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again in the yoke of bondage. Galatians 5, verse 1. Ele diz para que nós nos agarremos, então, à liberdade conquistada por Cristo, aquela com a qual Cristo nos libertou, e não esteja novamente preso aos grilhões da escravidão. Gálatas 5, verso 1. He asserted over and over again, Christ has become of no effect to you. Whoever you are who are justified by the law, you are fallen from grace. Galatians 5, 4. Em Gálatas 5, 4, ele assevera mais de uma vez que Cristo não tem efeito sobre aquele que tenta se justificar pela lei, porque este então caiu da graça. As he said in Romans 4:28, therefore we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. E em Romanos 4:28, ele conclui que um homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Rejoice with Martin Luther and the Reformation, which set us free and taught us justification by faith alone. Alegre-se com Martinho Lutero e a Reforma, que nos libertou e nos ensinou a justificação pela fé somente. We must be Protestants protesting against the Church of Rome, which seeks to bring us into bondage to the law and to rituals. Nós somos protestantes e devemos protestar contra a Igreja de Roma, que continua a buscar a nos trazer a escravidão da lei. A ninth point is that we are to watch out for heresies. O nono ponto é que nós devemos estar vigilantes quanto às heresias. Satan is always looking for ways to lead people astray and particularly attacking the fundamental doctrines. Satanás está sempre procurando por uma maneira de desviar o povo de Deus, particularmente através de atacar suas doutrinas fundamentais. He particularly hates the doctrine of justification by faith alone because it is so important, foundational, and bringing joy to Christians and glory to God. Ele especialmente odeia a doutrina da justificação pela fé somente, porque ela é tão importante, tão fundamental e traz tão grande alegria aos cristãos e glória a Deus. Just as this doctrine was attacked by the Judaizers in the early church and the Roman Catholics at the time of the Reformation, so Satan is attacking the church today on this question of justification. Assim como essa doutrina foi atacada pelos judaizantes no tempo da igreja primitiva e pelos católicos romanos no tempo da Reforma, do mesmo modo, então, Satanás continua a atacar a igreja. This time it's with the new perspectives on Paul and justification. Neste tempo, com essa nova perspectiva, as novas perspectivas em Paulo e a justificação na ótica deles. Men like E.P. Saunders and N.T. Wright are seeking to lead us astray from the simple justification by faith. Homens como E.P. Saunders, N.T. Wright e o resto deles, que têm clamado nos dar uma nova luz, estão simplesmente tentando nos afastar da verdadeira doutrina da justificação pela fé.
They pretend that they are bringing in some new wonderful doctrine, but it's just rehashing the old doctrine of the Judaizers and the Roman Catholics. Eles fingem que estão lançando luz e trazendo uma nova doutrina, mas eles estão só novamente nos levando à judaização e nos desviando da verdadeira doutrina. You're not saved by being one of the covenant people and keeping rules. Você não é salvo por ser uma das pessoas do pacto e por guardar os mandamentos. Faithfulness will not save you. It is faith alone that justifies us. A fidelidade a essa forma piedosa de vida não é o que salva você, mas a fé somente. Let us keep firmly to the scriptures. Mantenhamos-nos firmes na Escritura. Let us also reject the federal vision with its great emphasis on covenant theology. Vamos rejeitar também a visão federal e a sua grande ênfase na teologia da representação pactual federal. It takes that covenant theology far too far. Leva essa teologia longe, muito além do que deveria. They regard all baptized children as elect and part of the covenant. Eles consideram todos aqueles batizados, mesmo os infantes, parte do povo eleito de Deus, fundamentalmente salvos. But we must say to our children that they must be born again. Mas nós devemos dizer aos nossos filhos que eles devem nascer de novo. They're not justified by their birth or by being faithful. They are justified by faith alone. Eles não são justificados simplesmente por terem nascido ou pela sua fidelidade posterior, mas pela fé somente. When the Philippine jailer asked the question, "What must I do to be saved?" there was one simple answer. Quando aqueles de Filipe perguntaram aquele carcereiro perguntou, o que eu devo fazer para ser salvo? Paulo respondeu o seguinte: Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo. It's faith alone and Christ alone that saves us. É somente a fé e Cristo somente que nos salva. Finally, we must reject, 10th point, we must reject false ecumenicity. O 10º e último ponto, nós devemos rejeitar finalmente o ecumenismo ou o falso ecumenismo. There are many today who are seeking Christian unity, but sadly it's by burying doctrinal differences. Há muitos que hoje estão buscando uma unidade cristã, mas tristemente por meio de enterrar, de soterrar diferenças doutrinárias. Love, they say, unites and doctrine divides. Eles dizem que o amor une e que a doutrina divide. Christian unity is indeed very important. A unidade cristã é de fato muito importante. There is only one vine, which is Christ, and you are the branches. Há apenas uma videira que é Cristo e vós ou nós somos os ramos. There is only one body, of which Christ is the head and you are the members. Há apenas um corpo do qual Cristo é o cabeça e nós somos os membros. However, there can be no true unity between Christ, Christians and heretics. Mas não há uma maneira de haver unidade entre Cristo e cristãos e hereges. Some truths are fundamental and must be asserted, even although they produce divisions. Algumas verdades devem ser sustentadas, mesmo que elas causem algumas divisões. The harlot of Babylon, the Roman Catholic Church, and the bride of Christ cannot be united in one body. A prostituta da Babilônia e a noiva de Cristo não podem ser unidas em um só corpo. There is a clear call issued in Scripture in Revelation 18, verses 4 and 5. Há um chamado claro na Escritura que está em Apocalipse 18, versos 4 a 5. I heard another voice from heaven saying, "Come out of her, my people, that ye be not partakers of her sin, and that ye receive not her plagues. For her sins are reached unto heaven, and God hath remembered her iniquities." Verses 4 to 5. 4 to Revelation. 5, yes.
Revelation 18:4-5. Apocalipse 18, 4 a 5. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Justification by faith alone is a vital truth. A justificação pela fé somente é uma verdade fundamental. None are saved without believing it. Ninguém é salvo sem acreditar nisto. Those who teach anything else are heretics and destroyers of souls. Aqueles que ensinam qualquer coisa contrária, qualquer outra coisa, são hereges e destruidores de almas. Paul makes this crystal clear in 2 Corinthians chapter 6 verses 14 to 18. You may read, Reverend. Paul makes this clear in 2 Corinthians chapter 6 verses 14 to 18. Paulo torna isso claro em 2 Coríntios capítulo 6, versos 14 a 18. Be ye not unequally yoked together with unbelievers, for what fellowship hath righteousness with unrighteousness? And what communion hath light with darkness? And what concord hath Christ with Belial? Or what part hath he that believeth with an infidel? And what agreement hath the temple of God with idols? For ye are the temple of the living God. As God hath said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. Wherefore come out from among them, and be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you, and will be a father unto you, and you shall be my sons and daughters, saith the Lord Almighty. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. There are little matters which wrongly divide some churches. Há algumas questões pequenas que, de modo errado, dividem as igrejas. We must remember that we will never in this life be agreed about everything. Nós devemos lembrar que nunca nessa vida nós iremos concordar em tudo. We must accept differences on minor matters and not break fellowship, the fellowship of Christians and the church over such small things. Nós devemos aceitar diferenças em questões menores e não romper a comunhão de cristãos ou a comunhão da igreja a respeito de tais coisas. But other matters are heresies which destroy souls, and there we must draw the dividing line. Mas há outras questões que são heresias que destroem almas e que nós devemos, portanto, traçar uma linha divisória. Let us be unashamed in our adherence to the fundamentals of the Reformed faith. Que nós não nos envergonhemos da nossa aderência aos fundamentos ou às doutrinas fundamentais da fé reformada. Amen. May God bless His word. Amém. Que Deus os abençoe. We'll pray. Gracious and ever blessed God, we pray for thy blessing to be upon us. Maravilhoso e gracioso Deus, nós rogamos as suas bênçãos sobre nós. We pray that each one of us here would know what it is to trust in Jesus Christ as our Savior. Nós rogamos que todos aqui confiem somente em Jesus Cristo como seu Salvador. We think of all the little children who are here, and we pray that soon each one of them would come to put their trust in Jesus Christ as their Savior. Nós rogamos que todas as crianças, todos os filhos aqui presentes venham a crer em Cristo somente para a salvação. We thank thee that all who cast themselves on Christ will certainly be saved. Nós cremos que todos aqueles que se encontrarem em Cristo serão salvos. He says to us, him that comes to me I will in no way cast out. Ele nos diz que aquele que vier a mim de modo algum será lançado fora. So help us to come to Christ. Portanto, nos ajude a virmos a Cristo. And help us to rejoice in our
justification. E nos ajude a nos alegrarmos na nossa justificação. Help us, Lord, each day to love Thee more for this wonderful truth. Nos ajude, Deus, a amá-lo cada vez mais por essa maravilhosa verdade. Help us to be faithful in preaching this glorious gospel. Nos ajude a sermos fiéis, verdadeiros ao pregar essa verdade do Evangelho. Keep us, O Lord, from overlooking heresy and help us to stand against false doctrine. Nos previne, Senhor, de ignorarmos, de fazermos vista grossa para as heresias. Help us to stand firm in the faith. Nos ajude a nos mantermos firmes na fé. We praise Thee for the Reformation. Nós o louvamos pela reforma. Help us to be true Protestants. Nos ajude a sermos verdadeiros protestantes. And help us to stand firmly upon the sure foundation of the Bible. E nos ajude a continuarmos firmes no firme fundamento das Escrituras. Bless to us then this word of Thine. Nos abençoe indefinidamente, Senhor Deus. Forgive us for all our sins. Perdoa-nos por todos os nossos pecados. For Jesus' sake, amen. Em nome de Jesus, amém.